Carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos ler o capítulo 4. Aleluia. Quem achou diz amém. Capítulo 4. Vamos ler aqui o verso 2 ao 6. Aos Colossenses, capítulo 4, verso 2, diz assim a palavra: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra. Hoje estamos aqui concluindo essa série de pregação no livro de Colossenses. Muitos aqui leram esse livro esse mês, muitos meditaram, pesquisaram. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma obra, porque é através da Tua palavra que o Senhor age na nossa vida. Por isso, Deus, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor manifeste o Teu poder e fortaleça a fé de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados. Esse último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses traz algumas recomendações gerais, depois a saudação e a bênção. E nesse ponto que nós estamos aqui, amados, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós a sua visão do evangelismo. Ele pede oração para a igreja, para que as portas do evangelho se abram. É interessante, né? Porque ele estava preso. Primeira coisa que Paulo pede não é: ore para que eu consiga sair da cadeia, ore para que o meu julgamento venha a ser favorável. Mas ele, mesmo preso, ele fala: orem para que a porta se abra, para que as oportunidades surjam, para que a palavra de Deus chegue aos corações. Nós vemos aqui a visão desse apóstolo como evangelista, porque ele não pensava primeiramente em si, mas ele estava focado, ele estava com o seu objetivo de ser uma testemunha fiel de Jesus aonde quer que estivesse, inclusive lá na prisão. Porque na prisão ele também poderia ter oportunidades. Na prisão poderia ter portas que se lhe abririam para pregar o evangelho. Quantas vezes nossas orações, nossos pedidos de oração são apenas necessidades pessoais? Qual foi a última vez que você pediu oração para alguém? E o que você pediu? Ah, irmão, ore pela minha família. Irmão, ore pelo meu trabalho que está difícil. Irmão, eu estou precisando de uma bênção, uma vitória. Irmão, ore porque eu estou com uma dor aqui, estou enfermo. Irmão, ore para eu ter resposta, para eu prosperar, para eu ser abençoado, para eu receber alguma coisa. E nós vemos aqui um exemplo de Paulo. Ore para que outras pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, para que portas se abram, para que oportunidades surjam. Quando estava aqui ontem no culto? Levanta a mão, por favor. Amém. Nós ontem falamos de oportunidade, então você deve estar notando que nós estamos numa sequência quase. As oportunidades que Deus nos dá são privilégios e são para agora, principalmente quando nós pregamos o evangelho. Paulo está falando para uma igreja que estava sendo cercada por falsos mestres, que estavam trazendo doutrinas erradas, doutrinas que traziam adoração a anjos, doutrina que trazia conhecimentos que
eles mesmos inventavam coisas que centralizavam no egoísmo. Nós já vimos nas semanas passadas que estavam sendo afetados com soberba, estavam sendo atingidos com egoísmos. E Paulo coloca para nós: irmãos, orem para que a missão que Cristo me deu, que é pregar o Evangelho, eu possa ter a oportunidade de servir e honrar o meu Senhor. E Paulo mostra para nós aqui que a oração deve ser perseverante. Só a oração, irmãos, é que vai neutralizar os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, que faz com que massageie o nosso ego. Porque quando nós nos colocamos para orar, nós estamos buscando a presença do único Deus, a presença do verdadeiro Deus. E na presença deste Deus verdadeiro e único é que nós começamos a ser moldados, a ser transformados, a entender os propósitos do Senhor, a deixar o nosso ego, deixar as nossas próprias vontades, nossas próprias coisas, e nos voltamos para o propósito eterno do Senhor. Quando nós falamos de perseverar em oração, não é para orar até receber a bênção, mas é para nós termos uma vida de contínua busca da vontade do Senhor para nós e para quem está ao nosso redor. Temos que orar pela nossa família? Sim. Temos que orar pelas nossas necessidades? Sim. Mas nós temos que entender que não temos apenas que orar para que sejam supridas essas necessidades, mas orar para que o Senhor nos coloque no trilho certo, no caminho que Ele deseja, para que Deus coloque a nossa família no caminho que Ele determinou, para que nós venhamos realmente honrar e sermos testemunhas do Senhor, e pregarmos a palavra não apenas com a nossa boca, mas pregarmos com as nossas atitudes. Nós levarmos a palavra não apenas com o nosso ofício na igreja, com o nosso trabalhar na igreja, mas que nós venhamos levar o Evangelho em todas as ações e obras que nós temos, porque quando nós estamos vivendo uma vida de oração, nós estamos atentos. Então, quando fala aqui de perseverar, velando nela, velando na oração, é a mesma palavra diz assim: se mantenham acordados, não cochilem na oração. Não é só cochilar quando a gente às vezes está muito cansado e dorme, né, irmãos? Algumas vezes já dormi, né? Dobra o joelho ali para orar, seja no sofá ou na beira da cama, aí a pouco acorda assustado, né? Porque dormiu. É o físico, né? Mas aqui Paulo está falando para nós não dormirmos no entendimento porque estamos orando. Nós estamos orando para termos um relacionamento verdadeiro com Deus. É para nós termos entendimento da vontade do Senhor. O que tem de crente orando para que Deus faça justiça para ele, para que venha derrubar fulano, para que venha mostrar a verdade e venha envergonhar aqueles que não gostam dele. Meu Deus, graças a Deus que Ele não ouve essas orações, porque são as orações do coração humano. Porque quando nós começamos a aprender a orar, nós começamos a dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Trabalha na minha vida para que eu possa perdoar. Trabalha na minha vida para que eu possa crescer, para que eu possa ter entendimento. Eu já tive experiências e momentos ruins na minha vida, irmãos, em que, olha, se fosse sem oração, eu hoje com certeza estaria amargurado, um coração azedo, já nem querendo mais estar na igreja. Mas a oração ajudou muito, porque quando a gente ora, a gente não apenas desabafa e fala para Deus tudo o que está acontecendo, mas nós ouvimos e meditamos no que Deus está realizando na nossa vida. Quando a pessoa tem muitas mágoas, tem muitos rancores, ressentimentos, é porque a pessoa ainda não aprendeu a estar acordado, atento à vida de oração. Porque quando nós estamos atentos à vida de oração, nós começamos a contemplar que estamos diante da santidade de Deus, que estamos diante de um Deus que é bom,
que é misericordioso, que nos dá cada manhã, que nos dá cada momento da vida, mesmo sendo nós pecadores. E aí a gente aprende a perdoar. E aí a gente aprende a ter paciência, a tolerar, a pensar antes, a esperar um tempo para resolver as coisas. Aquele que não ora, que não vigia na oração, pode até orar, mas não vigia na oração, é aquele que vai querer resolver as coisas quando estão fervendo. Vai na raiva, vai na ira. Aquele que não vigia na oração é aquele que reclama e murmura de tudo que acontece. Aquele que não vigia na oração é aquele que espalha os boatos, é aquele que conta problemas particulares e íntimos dos outros para todo mundo saber. Aquele que não está vigiando na oração é aquele que fala mais do que ouve. Não consegue ouvir Deus. Teve uma fase que eu estava muito ansioso, muito angustiado. Na época eu trabalhava num colégio, eu era secretário de colégio. E a irmã Graça sabe como é que é secretário de colégio, é terrível. Chega lá, um quer declaração, quer para ontem, tem que fazer um histórico. Eu ficava às vezes o dia inteiro fazendo histórico. Aí vinha uns lá de última hora pedir uma declaração e não tinha, e tinha que fazer na hora, porque já queriam reclamar, já queriam xingar. E o meu patrão era uma benção, que daí falou assim: Marco Antônio, faz o seguinte, você cuida da tesouraria, eu vou te promover. Não me aumentou nem um centavo do salário. Diz que está me mudando, né? Não, vai para a tesouraria, porque secretaria, né? Você já está fazendo. E eu, bobão na época, falei assim: obrigado, né? Que privilégio. Aí estava eu na tesouraria, mas daí não tinha ninguém para fazer a secretaria. Ele não colocou ninguém para fazer meu serviço. Aí a pedagoga saía e dizia: Marco Antônio, eu estou indo lá, viu? E ficava eu na tesouraria aqui e na secretaria e atendendo o balcão. E eu estava totalmente estressado naquela época. Eu estava indignado. E daí estava com a congregação lá na Campo Tenente, à beira do rio. E estava casadinho, querendo casar, nem era casar, era noivo. Assim, meu Deus, que vida dura, né? Noivo, querendo comprar terreno, construir casa, fazendo 2, 3 funções ao mesmo tempo e uma igreja ainda. E aí eu estava muito nervoso, ansioso, e orando, e jejuando, mais do que o normal. E eu falava assim no meu coração, né? Mas Deus não está mudando nada na minha vida, Deus não está resolvendo nada. E realmente Deus não podia falar comigo, tanto é que Ele me mandou um sonho. Quando Deus não consegue falar com a gente, irmãos, que a gente não está pensando, não está meditando, não está lendo a Bíblia, Ele manda sonho. Por isso que novo convertido tem sonho, sonho, sonho. E crente que não lê a Bíblia e não vem para o estudo bíblico também tem sonho, sonho, sonho. Eu faz tempo que não tenho mais sonho, porque eu leio a Bíblia, eu estudo, eu medito na palavra. Então aí Deus me deu um sonho, porque não tinha outro jeito de falar comigo. Olha, é só quando estiver inconsciente, vou falar com você. E nesse sonho, irmãos, eu ficava ali nos pés de Deus ali, e falando. Aí Deus pegava e me dava um chacoalhão assim, né, com a mão. Fica quieto que eu estou falando com você, você não escuta? Eu acordei assustado, né? Eu falei: meu Deus, o que foi isso? Aí Deus tocou meu coração. Eu estou falando e você não está escutando. Pare de reclamar do teu trabalho. Pare de reclamar das pessoas. Pare de ficar ansioso. Medita na minha palavra. Naquele dia eu aprendi a acordar, a despertar na oração. E eu vi que muitas vezes, irmãos, nós oramos bastante. E temos que orar todo o tempo mesmo. Tem que orar muito, irmãos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar vigiando na oração. Quantos que estão dobrando o joelho e fala e pede e chora, e fala, pede e chora, levanta, esqueceu tudo o que falou com Deus. Daí a pouco já está brigando no trânsito, já está xingando a pessoa que passou na sua frente, né? Já está reclamando do semáforo. Pediu para Deus abençoar o dia, mas já começa a amaldiçoar. Não está vigiando na oração. E Paulo está dizendo para nós velarmos sempre. Com o quê? Com ação de graças. Eu aprendi naquela época a agradecer a Deus. Obrigado pelo meu trabalho, Senhor. Obrigado pela confiança que depositaram em mim. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Agradecer a Deus. Porque quanto mais nós crescemos em agradecer, irmãos, mais nós começamos a ver e entender o agir de Deus. Aqueles falsos mestres que estavam em Corinto não estavam ensinando isso para as pessoas, de estarem satisfeitas e gratas por
tudo que Deus lhe estava fazendo. Mas o que eles diziam? Olha, isso aí é pouco, você precisa ter mais, né? A pessoa pega, economiza e consegue comprar um carro. Ali a pouco vem alguém assim, mas isso aí é pouco, Deus quer te dar um 0 quilômetro. Glória a Deus pelo meu carro. Por que eu vou ficar agora insatisfeito com o meu carro e dizer que eu tenho que ter um 0 quilômetro? Né? A pessoa se esforça e compra o terreno e alguém fala, mas isso ainda é pouco, Deus quer te dar uma mansão. Meu Deus, então esse terreninho aqui não é nada. Eu tenho que agradecer, eu tenho que louvar a Deus, porque quando nós agradecemos, nós valorizamos aquilo que nós estamos fazendo. Nessa noite, amados, nós vamos aprender e meditar na palavra, perguntando, Senhor, será que essa minha palavra está sendo agradável às pessoas que me escutam? Porque se eu tenho uma vida de vigilância na oração, não é só oração, mas de vigilância, as minhas palavras vão ser agradáveis. Porque quando eu abrir minha boca, eu vou estar contando o que Deus fez, mas sem soberba. Eu vou estar falando o que Deus está fazendo, mas sem insatisfação. Eu vou estar vivendo esse momento que Deus me deu. Esse instante, porque eu estou buscando e entendendo o que Deus quer para a minha vida. Você já agradeceu a Deus pelo teu trabalho? Ah, sim, pastor. Mas já pronunciou isso na tua vida, na tua atitude com os teus colegas? De realmente mostrar que gosta do que está fazendo? Ah, mas eu não gosto do que estou fazendo, pastor. Então você esteja orando e vigiando nessa tua oração. E pedindo para Deus, Senhor, muda o meu trabalho, muda a minha forma de agir. Me faça entender por que eu estou aqui nesse lugar. E nós vemos aqui, queridos, que Paulo ainda fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. O sal, ele representa o sabor e a conservação das nossas palavras. Nossas palavras têm que ter sabor. Você tem que contar as coisas com alegria. Agora, às vezes tem crente que é igual pessimista, igual aquele desenho do Hard Har, né? Tudo é ruim. Olha que bom que nós acordamos tão cedo. Vou ficar com sono lá pela tarde, né? Olha que bênção que nós estamos podendo realizar essa tarefa. Mas vai custar caro. Vamos pagar uma prestação longa desse negócio. Só vê o lado ruim. Olha como teus filhos estão crescendo. Quanto mais cresce, mais trabalho dá. Meu Deus. Nós precisamos agradecer e viver, né? Hoje eu falava para a Denise, né? Você, Denise, daqui 2 anos eu e tua mãe vão completar a bodas de prata, né? 25 anos. Ela falou para mim assim, né, pai? Não enjoa com a mesma pessoa? Eu falei assim, não, filha. Daí ficou assim, eu falei assim, sabe por que não enjoa? Porque nós dois estamos mudando. Nós dois estamos caminhando juntos. Nós estamos crescendo. Quando o casal, um fica parado e o outro vai crescendo, aí dá os problemas, né? Se os dois não estão focando e andando juntos, com certeza vai ter conflitos e dificuldades e crises que não vai superar. Porque se um puxa de um lado, outro puxa do outro, não vai para lugar nenhum. Se o homem quer servir a Deus e a mulher não quer servir a Deus, vai dar problema lá na frente. Se a mulher está querendo realmente prosperar e crescer a sua família e ter coisas, e o homem não quer nada com nada, vai dar problema. Então nós precisamos ter entendimento, irmãos, que o tempo que nós vivemos agora, o momento que nós estamos aqui hoje, é o melhor momento da nossa vida. Que bênção que nós estamos aqui hoje nesta igreja. Mas foi uma bênção quando eu estava lá na Campo Tenente, na beira do rio, porque eu tive muitas experiências com Deus. Foi uma bênção quando nós compramos esse terreno aqui e começamos a construir aquela igreja de madeira. Foi maravilhoso. Quando eu consegui pintar aquela igreja, então, foi sensacional, espetáculo, né? Foi uma bênção quando nós estivemos lá no salão ali alugado pelo Quilós. Ainda ontem eu falava para o pastor Zé Carlos, pastor, sabe que foi uma bênção alugar, porque nós aprendemos que igreja com coluna não é bom. Coluna no meio, que tinha uma coluna bem no meio da igreja. Uma não, várias colunas. Era uma garagem. Então, nós dizemos, não é bom, porque nós somos uma igreja sem colunas. Glória a Deus.
Foi uma bênção. Foi uma bênção. Nós viemos para cá sem paredes, só com uma cobertura pré-moldada. Uma bênção fazer aqueles buracos, aquelas sapatas, trabalhar o dia inteiro, aí tomar um banho rapidinho, né, Antônio? E vir para o culto à noite ainda, meio com sangue quente. Depois, no final, eu chegava em casa com dor aqui, dor ali, tudo quebrado, meu Deus do céu, que dia puxado. E está sendo uma bênção hoje. Isso é estar acordado, vigiando, com oração e ação de graças. É agradecer, como eu falei, pelo casamento que você tem. É agradecer pelos teus filhos. Agradecer pelas mudanças. Paulo está nos lembrando que precisamos ter uma palavra temperada para saber como responder a cada um da forma que convém. Porque às vezes as pessoas não entendem a maneira de nós vivermos. Por que nós somos tão felizes? Claro, crente vive comendo, claro que é feliz, né, irmãos? Não é por isso. A nossa alegria é que nós temos uma salvação que está cada dia amadurecendo e se revelando e se manifestando como filhos de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se você relembrar de 1, 2 ou 10 anos atrás, e você vê hoje, talvez se você não estiver acordado, vigiando em oração, você vai reclamar um monte. Eu era tão magrinho, eu tinha cabelo, né? Eu tinha todos os dentes. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Agora, olha a minha situação. Estou ficando velho. Aí está vendo o lado sem acordar. Mas veja só, irmãos. Com esse tempo, as mudanças que têm acontecido no teu físico, no teu corpo, na tua vida. Mas olha o teu redor. Quantas coisas estão melhores, né? Eu lembro quando eu ia ali para a igreja, ele passava na rua Astoga, tinha um valetão. Eu disse para meus filhos, olha, eu não sei, eu estou orando por essa valeta aí, já faz um tempo, hein? Talvez os filhos de vocês vão ver esse negócio aqui asfaltado. Não precisou, já está asfaltado. Orar. E agradecer pelo bairro que nós moramos. Mas o Guaraituba, pastor, Deus o livre, o Guaraituba é isso e aquilo. Não, eu conheci o Guaraituba quando tinha só carreiro, banhado, coruja. Não tinha luz elétrica aqui. Tudo escuridão. Depois eu conheci quando tinha lá na Invasão e fui para a Invasão, onde tinha um monte de gente desorientada, desempregado, os jovens crescendo, virando bandido, assaltante. A pessoa bebia, dava briga. Está melhor. Está melhorando. Mas pastor, será que tem uma coisa meio complicada aí? Tem, mas aos poucos Deus está prosperando, Deus está melhorando. Deus está dando crescimento. Vamos acordar para isso, irmãos. Parar de reclamar, parar de murmurar. Uma coisa é certa, queridos. Nós hoje estamos na presença de Deus e temos que orar. Orar com entendimento, orar com sabedoria, porque nós estamos vivendo os melhores tempos para se pregar o Evangelho. É a melhor época para nós podermos ir nas células, nas casas, para nós levar a palavra através das redes sociais, que não tinha há muito tempo atrás. E nós temos que dizer, Senhor, abre mais oportunidades para nós. Abre mais oportunidades para que a minha vida, para que aquilo que nós estamos vivendo venha servir para proclamar o teu Evangelho. Paulo não estava preocupado com a cadeia. Ele estava apenas ali onde Deus permitiu que ele estivesse. E onde ele estava, na situação que ele estava, ele sabia que podia ser útil a Deus, que podia honrar o nome do Senhor. Ele não disse, depois de sair daqui da prisão, eu juro, eu prometo, faço um voto com Deus, eu vou pregar o Evangelho mais ainda. Senão aqui eu posso pregar o Evangelho. Nós vamos ter, irmãos, nós estamos falando isso, mas com muita sobriedade. Os tempos econômicos no Brasil vão ser difíceis, conforme os comentaristas por aí. Mas nós não temos que ficar preocupados com isso. Nós temos que estar preparados, porque vai ser um momento de oportunidades que Deus vai abrir para mim e para você. Porque se nós formos fiéis e buscarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, irmãos,
que nós temos que agora reter um pouco o consumismo. Não entre na ciranda de consumismo agora. Todos os pastores estão orientando as suas igrejas. Eu estou orientando você. Toma cuidado com o consumismo. Dá uma segurada, para que o ano que vem seja oportunidades para que você possa falar para aquelas pessoas, talvez amigos, parentes, talvez vizinhos, vão dizer, eu não sei o que eu faço, estou desesperado. E você poder falar para ele, olha, eu posso te ajudar, eu posso orar por você, porque eu estava já me preparando para esse momento, porque lá na minha igreja nós estamos aprendendo isso. E vai ser o momento de você orar pelas pessoas. Agora, se você não estiver vigiando, o que vai acontecer? Você vai gastar tudo que puder final de ano, vai entrar na conversa, né? E aí vai acontecer o quê? No ano que vem, você vai ser um desesperado. Você vai estar ali, né? Reclamando, murmurando, pedindo socorro, pedindo oração só para Deus ajudar. Deus, me ajuda a sair dessa, me ajuda a pegar o cartão, me ajuda a sair do SPC, Serasa, sei lá o que é o nome desse negócio. Me ajuda, Senhor, a me livrar dessa. Mas nós estamos dizendo antecipadamente, programe aquilo que você vai ter. Não estou dizendo que você não vai adquirir suas coisas, adquira, mas com entendimento. Isso também faz parte de uma vida de oração. Porque, para nós entendermos, amados, quando nós estamos em oração, nós temos ao nosso redor que as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor, Ele abençoa tudo que nós tocamos, se nós estamos vivendo em oração. Agora, como é que o crente vai provar que tem uma vida de oração sóbria se ele está andando no curso desse mundo? Fica apavorado. Está crise, está ruim mesmo. Meu Deus, eu estou desesperado. Volta a Jesus. Você vai, espera aí, mas você não é um crente. Como é que você está orando e Deus não te avisou? Como é que você está vivendo em oração e você está totalmente desequilibrado? Está perdido, está desorientado. Daqui a pouco alguém que nem tem o evangelho vai começar a te ensinar e te dar dica como economizar. Porque você não está dando ouvido ao que a igreja está ensinando. Que hoje, em nome de Jesus, nós devemos apenas orar para suprir nossa necessidade, mas orar para Deus dirigir, guiar, orientar e falar com a nossa vida, irmãos. Para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós tenhamos um caminho correto diante do Senhor. Orar pelo teu trabalho, pela tua carreira. Você que está fazendo faculdade, orar para que Deus abençoe, abra as portas para você. Não só materialmente, mas você como gente, como ser humano. Paulo fala para uma igreja que precisava lembrar-se da sua identidade, da sua posição, da sua missão e afastar os falsos ensinamentos humanos e buscar a direção de Deus. Nós hoje estamos aqui para orar e dizer, Senhor, dirige a nossa vida segundo a Tua palavra. Nós não queremos ser guiados pelo nosso sentir ou por doutrinas que nos alegram. Nós queremos seguir aquilo que o Senhor deixou para nós em oração. Eu quero orar pela tua família agora, mas orar vigiando. Eu quero orar pelo teu trabalho. Eu quero orar pelo teu ministério. Eu quero orar pela tua vida espiritual, mas orar velando, orar acordado, não orar como sendo um pedido, uma lista para Papai Noel me dá um carro, me dá um avião, me dá isso, me dá aquilo, sem entendimento, mas orar com projeto de vida, com propósito, Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, mas como que nós vamos servir? Se eu na minha casa não estiver dando bom testemunho. Eu estou orando muito para Deus me prosperar, mas como que eu vou prosperar se eu não estou cumprindo com as minhas obrigações? Como que eu vou ser uma bênção na mão de Deus se eu não estou me esforçando e investindo no meu ministério? Coloque-se em pé, igreja, em nome de Jesus. Dá a mão para o teu irmão aí. Vê se ele está acordado. Se não estiver acordado, chacoalha ele. Chacoalha ele. Você vai, irmão, acorda aí, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Nós vamos seguir o seguinte roteiro, queridos. Vamos orar pela nossa família. Aí você vai orar por quem está do teu lado.
vai abençoar. E depois nós vamos orar pelos missionários, porque hoje é um culto que todas as igrejas quadrangulares estão orando e ofertando pelas missões. Vamos interceder pelos missionários. Talvez você conheça algum país, ou você tenha simpatia por algum país. Ore por aquele país, coloque diante de Deus, para que se abra as portas do Evangelho, para que pessoas se convertam em nome de Jesus. E depois nós orarmos pelos missionários, nós vamos pedir a edificação espiritual, vamos dar liberdade ao Espírito Santo em nome de Jesus. Vamos orar com esse entendimento em nome do Senhor, amém, amados? Querido Deus, nos colocamos na Tua presença nesta noite, em oração, porque, Senhor, o Senhor nos ensina a orar.